E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de coordenadas polares, beleza? Avançando em nossas curvas que previamente são desconhecidas, estamos as conhecendo agora. Partimos para mais um tipo e o seu traçado rápido, beleza? Então, terceiro tipo, toda curva de equação polar do tipo r ao quadrado igual a cosseno de 2θ, não confunda com a rosácea que vimos na aula passada. Na rosácea não tem o quadrado, é apenas r, tá? Ou r ao quadrado igual a seno de 2θ, essa curva é fixa 2θ. Não é como na rosácea que é um nθ e o n pode ser 2 também. Tá? Mas na rosácea, se o n for 2, não há confusão, porque é apenas r. Tá? E essa é fixa sempre o dobro de θ. Sempre o dobro de θ e sempre r ao quadrado. Nenhuma outra tem r ao quadrado, a não ser a circunferência em seu formato geral. Tá? Nesses casos, o a é um número não nulo, real, pode ser positivo, pode ser negativo. Se ocorrer esse formato, eu chamarei a curva de Lemniscata, tá bom? Enfim, qual é o comportamento gráfico de uma Lemniscata? O comportamento gráfico de uma Lemniscata será exatamente esse. Um infinito, por assim dizer, ou uma rosácea de duas pétalas, ocorrendo simetria nessas pétalas, obviamente. Tudo bem? E sempre passando pelo polo, tá? Claro que eu vou precisar achar esse eixo de simetria, que é o que conterá também uma ponta de pétala. Na Lemniscata também acharemos uma ponta de pétala, beleza? Enfim, eu vou trazer agora dois exemplos, ou mais, 4 possivelmente, para que treinemos bastante, tá? E vamos construir as Lemniscatas e conhecer o seu traçado rápido. Se liga. Então, pessoal, trago aqui 4 exemplos para que nós possamos conhecer o traçado rápido de uma Lemniscata e as suas particularidades, para fins de esboçá-la, tá bom? Também iremos no GeoGebra para conhecê-la perfeitamente, ok? Então, o comportamento gerado será um de duas pétalas, sempre duas pétalas, tipo uma rosácea de duas pétalas, tá bom? Que lembra o símbolo do infinito. Se liga. Primeiro exemplo, o A aqui é 4, tá? Eu tenho formato com cosseno de 2θ. R ao quadrado igual a 4 cosseno de 2θ. Uma Lemniscata. Beleza? Não tem como confundir com círculo. Não tem um R multiplicando. E o círculo não é o dobro de um ângulo, é apenas o ângulo. Beleza? Se liga. Então, para o traçado rápido, o que vamos ter que considerar? Na Lemniscata, precisaremos estudar a variação de θ. Como assim a variação de θ, Celso? Por quê? Porque não posso atribuir qualquer valor a θ. Por quê? Porque eu estou trabalhando com algo ao quadrado. Eu obterei valores de r ao quadrado. E valores de r ao quadrado só geram resultados positivos. Então, esse resultado aqui será sempre algo positivo. Existem valores que eu atribuo a θ que o deixam negativo, né? Que deixam o cosseno negativo e, consequentemente, deixaria essa expressão negativa, o que não pode ocorrer, tá? Então, o que é que eu tenho que estabelecer? Eu tenho que estabelecer o seguinte: dizer que o cosseno deve ser, nesse caso, algo maior ou igual a zero. Tudo bem? Tem que ser positivo ou nulo, porque zero ao quadrado eu posso ter um R nulo ali, né, naquela situação. Beleza? E apenas valores positivos, pois o 4 trata-se de um valor positivo. Um número positivo, para que esse produto seja positivo, essa parte aqui tem que ser positiva, tá bom? Então, cosseno de 2θ maior ou igual a zero. E como é que eu estabeleço isso? Vou no meu ciclo trigonométrico e faço um pequeno estudo de inequação trigonométrica.
Qual é o estudo? Cosseno, tá? Eu estou querendo analisar esse ângulo, eu estou querendo valores de cosseno positivos. Onde geram-se valores de cosseno positivo? Aqui, ó. Valores entre 0 e 1. Cosseno é positivo quando geram valores de 0 a 1. E quando é que acontece isso? Para quais arcos? Para arcos que estão no quarto quadrante e no primeiro quadrante. Como é que eu leio esse intervalo? Eu não devo ler de 0 de 3π sobre 2 a π sobre 2. Eu não posso ler assim. Por quê? Porque 3, se eu disser assim, os arcos são arcos x, né? São arcos 2θ, tais que esses arcos, né, sejam maiores ou iguais a 3π sobre 2. Em 3π sobre 2 o cosseno é 0, pode ser 0, tá? E menores ou iguais a π sobre 2. Se eu fizer essa leitura, eu estou errado. Por quê? Porque eu estou dizendo que é uma coisa maior do que algo aqui, e esse algo é maior do que esse. É como se eu estivesse dizendo valores de x maiores do que 4 e ao mesmo tempo menores do que 2. Isso não existe, tá? Esse número é maior do que esse. Então eu não posso organizar o meu intervalo dessa forma. Aqui é 3π sobre 2, aqui é π sobre 2. Porém, 3π sobre 2 está no mesmo lugar que menos π sobre 2. Então, o correto é escrever o seguinte: se eu estou considerando apenas arcos que estão no quarto e no primeiro quadrante, significa que esses arcos, ou seja, os valores aqui de 2θ, têm que ser maiores do que menos π sobre 2 e menores do que π sobre 2. Beleza? Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá em trigonometria para se ligar sobre arcos. Beleza? Então, para que os resultados do cosseno sejam maiores do que 0, os valores dos arcos têm que estar no primeiro e no quarto quadrante, nesse intervalo. E eu posso lê-lo de uma vez só, considerando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tudo bem? Beleza. Se isso ocorre, se 2θ tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, θ deve estar entre quem? Entre menos π sobre 4 e π sobre 4. Como é que eu achei isso? Passei o 2 dividindo. É uma inequação simultânea, tá? Então, com isso, eu estou achando a minha variação de θ. Para que essa expressão tenha validade, o meu θ só pode variar, o gráfico só vai ocorrer quando eu pensar em arcos no plano polar que vão de menos π sobre 4 a π sobre 4. Tá? E existe uma outra coisa, você precisa encontrar a ponta da pétala. Do mesmo jeito, tem duas pétalas, ela é meniscata sempre. Mas eu tenho que encontrar a ponta da pétala e aí eu encontro a outra, que é 180 graus depois. Tá? Forma-se um símbolo de infinito, digamos assim. Tá bom? Ponta da pétala, eu vou pensar no R máximo. Qual é o R máximo que eu devo pôr aqui? Mesma ideia da rosácea. É um valor que eu ponho que me gera um resultado máximo para cosseno. No máximo, o cosseno vale quanto? 1. Qual o valor mínimo? Mas nesse caso eu vou pensar no máximo. Tá bom? Qual valor eu devo pôr no lugar de R para que esse resultado gere o máximo, que é 1? Né? Que o cosseno seja igual a 1, que é o valor máximo. Qual é? 4? Não. Se eu puser 4 aqui, dará 16. E ao dividir 16 por 4, dá 4 e não dá 1. Para que gere 1, eu devo colocar no lugar de R quanto? 2. Que ao colocar 2, vai dar 4. Se eu colocar R igual a 2, ficará 4 cosseno de 2θ igual a 4. Portanto, cosseno de 2θ igual a 1. Isso implica que 2θ é igual a 0. Cosseno de 2θ dando 1, o arco vale 0. Logo, o θ vale o quê? 0. Então, a minha ponta de pétala ocorre onde? Em 2 e 0. Um detalhe, uma dica, a ponta da pétala sempre vai ocorrer
na metade do intervalo da variação. Estão enxergando essa variação? Vocês vão enxergar graficamente. Onde está menos π sobre 4? Aqui. Onde está π sobre 4? Aqui. Qual é o meio desse intervalo, pensando nos arcos? É exatamente o arco de tamanho 0 radiano, tá? Que aqui vale π sobre 4, aqui vale menos π sobre 4. O meio é exatamente o 0 radiano, tudo bem? Sempre a ponta da pétala na lemniscata vai estar no meio desse intervalo, de uma das pétalas. A outra é só fazer 180 graus, que acha a outra ponta, tudo bem? E você pode fazer de forma prática, já considerando a metade desse intervalo, e lembrar de considerar também o tamanho máximo, ou seja, o tamanho máximo para R. Qual o máximo do R que eu tenho naquela equação? Nesse caso, o máximo de R é 2, tudo bem? Eu preciso dizer qual é o ponto máximo da minha curva, tá? Para fins de desenho, faço o meu plano polar, como eu estou fazendo corriqueiramente, arco 0, arco π sobre 2, origem, arco π, arco 3, π sobre 2. Aí eu divido meu plano polar, beleza? A variação da minha lemniscata ocorre onde? De π sobre 4, e aí ocorre nessas retas aqui, nesse intervalo, na reta π sobre 4 e na reta menos π sobre 4, tudo bem? Sendo a sua ponta no meio desse intervalo. Eu vou considerar esse tamanho aqui 2. E aqui também terá tamanho 2, que é a outra pétala da lemniscata, o que lembra o símbolo do infinito, tá? E aí eu desenho a minha lemniscata. Terá esse comportamento. Não pode ultrapassar essa variação. Meu desenho está feio, mas enfim, a gente vai ver melhor no GeoGebra depois. Pronto. Terá esse comportamento mais ou menos aqui, tá? Essa é a minha lemniscata para o item 1. Então, quando eu for traçar a lemniscata, o que é que eu vou considerar? A variação de θ, por quê? Porque nem todo θ pode ser colocado para dar validade à minha equação, tá? Para achar o valor de R. Não existe sempre valor de R para todo θ do plano polar, tá? Eu tenho que verificar o intervalo de variação, descobrir a ponta da pétala, é só pensar no R máximo, porque o θ da ponta sempre estará no meio do intervalo de variação, sempre, tá bom? Enfim, vamos fazer o próximo exemplo. Vamos lá? Do segundo exemplo. R ao quadrado igual a 2 seno de 2θ, tá bom? Então, como eu falei no primeiro exemplo, para o traçado rápido, preciso descobrir primeiro a variação do θ, de θ. E eu tenho que estudar o quê? O sinal do seno, nesse caso, porque o outro era do cosseno. Essa expressão aqui deve ser positiva. Como eu tenho o número 2 no lugar do A, essa outra parcela do produto deve ser o quê? Positiva. Beleza? Então, eu vou estabelecer que o seno de 2θ deve ser o quê? Maior ou igual a 0. Tudo bem? Vou no ciclo trigonométrico. Vindo no ciclo trigonométrico, olho para o eixo dos senos. Onde é que o seno é positivo? Aqui, ó, entre 0 e 1. O que significa o quê? Considerar arcos do primeiro e do segundo quadrante, entre 0 e π. Tudo bem? Então, se isso ocorre, implica que o arco seno de alguém é maior do que 0. Então, esse alguém tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a π. Aqui tudo bem, porque esse é menor do que esse, eu posso fazer a leitura direta. Ok? Diferente do cosseno que eu precisei tomar cuidado. Beleza. Se isso ocorre, implica então, se 2θ é maior do que 0 e menor do que π, implica que θ é menor do que 0 e, é maior do que 0 e menor do que π sobre 2. Passei 2 dividindo para cá e para cá, tá? Inclusive eu já sei que a minha pétala vai estar na metade desse intervalo, tudo bem?
mas por desencargo vou encontrar aqui a ponta da pétala. Ponta da pétala quer encontrar o R máximo. Encontrando o R máximo, qual o valor máximo de R que eu devo pôr naquela expressão? Para que dê 1, esse resultado aqui tem que ser 2. Para que esse resultado seja 2, o R tem que ser raiz de 2, que elevado ao quadrado vai dar 2. E aí a gente pode fazer calmamente, R igual a 2, eu já vou. Se você fizer as contas, vai achar θ igual a π sobre 4. Verifique. Tudo bem? Verifique. Mas você não é obrigado. Pode usar essa dica que eu estou oferecendo. A ponta da pétala sempre vai estar na angulação, que é ponto médio desse intervalo. E o ponto médio de 0 a π sobre 2, π sobre 2 está aqui, ó, é exatamente 45 graus, π sobre 4. Tudo bem? Então, mas verifique como acabamos de fazer no exemplo 1. Fazendo agora o esboço, considerando o eixo polar, ângulo 0, ângulo π sobre 2, ângulo π e ângulo 3π sobre 2, como é que vai ficar? A pétala vai estar aqui, tudo bem? Entre esse e esse, ok? Essa reta e essa reta, que delimita a variação. O tamanho é raiz de 2, eu vou considerar a raiz de 2 como esse tamanho e desenhar a minha lemniscata. Tudo bem? Sempre, quando o formato for com seno, a lemniscata ou estará na posição primeiro e terceiro quadrante ou segundo e quarto quadrante. Depende do sinal. A gente vai ver depois o outro exemplo. E quando for cosseno na equação, sempre estará ou na horizontal ou na vertical. Tudo bem? É uma dica, vocês vão reparar. Eu não vou fazer os outros dois exemplos agora, para que a aula não fique muito extensa. Próxima aula nós continuamos com o exemplo 3 e 4. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu no canal e até a próxima.